Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. E hoje nós vamos começar uma matéria nova. Igreja Evangélica Voz da Verdade. Já viu falar do conjunto Voz da Verdade? Então, os componentes do conjunto Voz da Verdade são membros desta igreja, Igreja Evangélica Voz da Verdade. E por que nós vamos estudar esta igreja? Porque existe uma doutrina fundamental do cristianismo histórico ortodoxo, a doutrina da Santíssima Trindade, que é negada pela Igreja Voz da Verdade. E no lugar da doutrina da Santíssima Trindade, eles ensinam a doutrina unicista. Então nós vamos entender historicamente da onde vem essa doutrina unicista e comparar com a Bíblia. Porque nós ensinamos a Santíssima Trindade, já que eles negam, então nós vamos fazer um estudo aqui, tá bom? Agora, sempre eu mostro aqui, nas aulas, quando eu trato de um grupo religioso, este artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo 18. Diz assim: todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de manifestar esta religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. É o que nós faremos aqui. É aberto, não tem nada secreto aqui, pode ser checado. O que eu vou falar aqui tem base histórica, independente de você crer ou não, é um registro, um fato histórico que pode ser consultado em outras fontes. A nossa fonte, a fonte do ICP, o que nós desenvolvemos, é essa coleção, que eu sempre mostro para você. Mas isso eu falo como adquirir no final da aula, tá bom? Então, chega de moleza, vamos trabalhar. Igreja Evangélica Voz da Verdade. Bom, então nós vamos ver o desenvolvimento histórico da heresia. Assim como a Igreja Evangélica Voz da Verdade ensina que a Santíssima Trindade é uma doutrina herética, é uma heresia, nós pensamos ao contrário, que é a doutrina do unicismo que é uma heresia. Então vamos ver como ela surgiu. Bem, então, monarquianistas, vem de monarca, aquele que tem poder absoluto. É o nome que deram a quem defendia esta doutrina. Então negava a trindade das pessoas, afirmando que somente o Pai havia se encarnado. Tá bom? Então entre este grupo tem uma divisão. Entre os monarquianistas nós encontramos dois grupos. Olha que interessante. Os dinâmicos, olha que interessante, que vem de dínamo, de força, força. Então diziam que Deus deu força e poder a Jesus, adotando-o como filho, negando assim a divindade absoluta de Jesus e também a trindade. Era o prenúncio do arianismo, que negava a eternidade de Jesus. Ário, o presbítero Ário, que era de Alexandria, que começou a ensinar que Jesus era um ser criado. Olha que interessante. A doutrina é defendida até hoje pelas testemunhas de Jeová. Se você perdeu as aulas, está aí no playlist Testemunhas de Jeová, tem aí um ensinamento sobre quem foi o presbítero Ário. Agora o outro grupo eram os modais. Ensinavam que as três pessoas da divindade se manifestavam de vários modos. Daí o nome modalista. Ensinavam que o Pai nasceu e sofreu. Jesus era o Pai. E o Pai encarnou em Cristo e sofreu com Ele. Aí esse nome, patripacianismo, que quer dizer, o Pai sofreu, o Pai morreu. Doutrina ensinada, tá? A palavra significa isso, o Pai sofreu lá na cruz. Olha que interessante, que nós consideramos heresia. O Sabélio é o mais famoso representante do modalismo, desta doutrina. Viveu em 230 Anno Domini, depois de Cristo, e foi um ardente defensor dessa doutrina, além de refiná-la. Para ele, Deus assumira três faces ou manifestações, mas não três pessoas.
Essa doutrina sabeliana acabou desenvolvendo o patripassianismo, doutrina que assevera que os sofrimentos de Deus Filho necessariamente recaíram sobre Deus Pai. Tá vendo? Porque já que o unicismo ensina que só tem uma divindade, que só tem uma pessoa na divindade, então quem morreu na cruz? Se Jesus é o Pai e o Espírito Santo, apenas manifestações diferentes, então surgiu essa heresia aí, tá bom? Que o Pai sofreu e morreu. Então o sabelianismo ou modalismo usava a palavra pessoa para cada pessoa da divindade, mas para ele pessoa tem o sentido de máscara ou de manifestações diferentes de uma pessoa divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são nomes de 3 estágios ou fases diferentes. Ele era o Pai na criação e na promulgação da lei, Filho na encarnação e Espírito Santo na regeneração. É isto que ensina a doutrina unicista. Entendeu? É a mesma doutrina adotada pela Igreja Voz da Verdade, que tem aí, todo mundo conhece, já ouviu falar do conjunto, a Voz da Verdade. São membros desta igreja, que nega a Santíssima Trindade e ensina a doutrina unicista. Agora, história do unicismo moderno, o retorno da heresia sabeliana, do bispo Sabélio. Quer aprender como ela surge no modernismo atualmente? Eu vou ensinar na próxima aula. A história moderna, na verdade, é o retorno da velha heresia do bispo Sabélio. A verdade é essa. E é isso que nós vamos estudar. Como retornou esta heresia? Surgiu em uma reunião pentecostal das igrejas Assembleias de Deus, realizada em abril de 1913, nos arredores de Los Angeles, numa cerimônia de batismo. Então é nova. O ressurgimento 1913 é um século, um pouquinho mais de 100 anos. Então, numa reunião de batismo, um pregador, o preletor era o reverendo Robert Edward McAllister, ele disse que os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus, e não em nome do Pai e do Espírito Santo. E quando as pessoas ouviram isso, ficaram atônitas. Ora, o batismo sempre foi realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma prática histórica, ortodoxa, adotada pelo cristianismo. É só confirmar isso aí. Mas ele disse que não. Aí ele foi advertido, conversar com ele, depois do culto. Ocorre que um dos seus ouvintes, após aquela mensagem, passou a noite em oração, refletindo a mensagem, e concluiu que Deus havia revelado o batismo verdadeiro, que seria somente em nome de Jesus. Olha aí, ó, de novo a revelação. Quer dizer, todo o cristianismo ortodoxo estava errado na fórmula batismal. A fórmula correta seria essa que Deus revelou para ele em oração, que o batismo correto seria só em nome de Jesus. Está vendo como que começa o problema? Muito bem. Aí outros pregadores adotaram essa doutrina e passaram a pregar a fórmula batismal de Atos 2 e 38. Então, comparando com Mateus 28 e 19, esses textos nós vamos ler depois, chegou à conclusão de que o nome de Deus seria então somente o nome de Jesus. Está vendo como que começa? Aí o movimento recebeu o nome de Nova Questão, Movimento Somente Jesus, o nome de Jesus, apostólico, pentecostalismo unicista. São vários nomes que surgiram na época. Agora, os teólogos unicistas, né, os estudiosos do assunto que concordaram com essa doutrina que nós chamamos heresia, entendem que a expressão em nome de Mateus, que está lá em nome, que está lá em Mateus 28 e 19, referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, são apenas nomes singulares de Jesus.
Assim, o que parecia ser apenas uma polêmica referente à fórmula batismal resultou na negação da doutrina da Trindade. Está vendo? Em função de uma mensagem num culto, 1913, coisa recente. Uma outra pessoa gostou, adotou, começou a orar, disse que Deus revelou e outros também concordaram. Então agora passaram a negar a doutrina da Santíssima Trindade, doutrina ortodoxa fundamental da nossa fé. Aí o que ocorre? Os unicistas não aceitam a pluralidade de pessoas na unidade divina. Qualquer referência à ideia de trindade, eles interpretam como sendo várias manifestações de Deus ou de Jesus. Qual é a definição de trindade? Nós cremos em único Deus. Nós cremos em único Deus. Mas nós encontramos, examinando a palavra de Deus, três pessoas distintas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os unicistas já negam as três pessoas. Ensinam que existe apenas uma pessoa e que se manifesta com nomes diferentes. Logo, não são contra a Trindade pelo fato de não crer que Jesus seja Deus, mas, ironicamente, pelo fato de crer que Deus é só Jesus. Está vendo? As testemunhas de Jeová negam que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Negam a pessoa do Espírito Santo. Ensinam que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. Então negam a Santíssima Trindade em função disso. Já os unicistas, não é por causa disso. Eles acreditam que Jesus é Deus Todo-Poderoso, mas negam as pessoas. Ensinam uma única pessoa na divindade, Jesus. E é isso que nós vamos abordar, ver na palavra de Deus, conferir e verificar, checar os textos citados por esses teólogos unicistas. Agora, quais são os principais grupos unicistas? Você vai lembrar, pelo menos lembrar de todos, de alguns. Igreja Evangélica, a Voz da Verdade, é o que nós vamos abordar. Igreja Só Jesus. Igreja Local, já viu falar? Adeptos do nome Yehoshua e Tabernáculo da Fé. Já viu falar do Tabernáculo da Fé? Então esses grupos negam a Santíssima Trindade. São unicistas. Ensinam que existe só um Deus, como nós ensinamos, mas só existe uma pessoa na divindade. Nós ensinamos que são três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não, só existe uma. E como é a argumentação? Então nós vamos ver agora, antes de entrar nos textos, quando surgiu a Igreja Voz da Verdade, que ela é mais recente ainda. Mais recente que 1913. Nós vamos estudar. Na próxima aula, nós vamos já entrar especificamente na história da Igreja Voz da Verdade. A Igreja Evangélica Voz da Verdade é unicista, e nós vamos aprender a partir de agora por quê. Então a Igreja Evangélica Voz da Verdade tem em seu estatuto como sendo fundada em 5 de janeiro de 1984 em Santo André, São Paulo. É um ministério novo, tem 33 anos mais ou menos de existência. Vamos lá. E onde está o problema? Por que nós vamos abordar esse problema? Nós amamos todas as pessoas, nós respeitamos os membros desta igreja sem problema algum. Toda a nossa discussão, a nossa argumentação é no campo teológico, no campo das ideias, não é nada pessoal. São 4 erros que nós apontamos, que nós não concordamos, 4 doutrinas ensinadas que nós não concordamos. São elas: a natureza de Deus, a natureza de Cristo, a fórmula batismal e o significado do batismo. Então nós vamos abordar estes 4 temas e vou mostrar na palavra de Deus por que nós não concordamos. E por que isso é importante? Porque o primeiro tema, a natureza de Deus, a doutrina da Trindade, doutrina ensinada desde o princípio do cristianismo, doutrina fundamental da nossa fé,
a igreja que ensina a ortodoxia cristã é negada pela igreja Voz da Verdade. Isso que nós vamos trabalhar no primeiro tema. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7, versículo 38, Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha que palavra importante, maravilhosa, ditas pelo nosso Senhor Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, todo o nosso trabalho teremos como base a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Vamos em frente? Então, Deus é uma palavra polissêmica que se emprega para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Uma palavra polissêmica é uma palavra que tem mais de um significado, vai depender do que está do lado dela ou dentro do contexto para saber exatamente o significado. Por exemplo, vela. Vela é uma palavra polissêmica, pode ser vela de navio, vela de carro, né, do motor, vela de acender para iluminar, enfim. Quer ver uma outra palavra? Manga. Pode ser manga de camisa, pode ser manga fruto, pode ser manga do eixo de um caminhão, por exemplo. Estas palavras, para saber o significado exato, depende do contexto. Depende, por isso, palavra polissêmica, tem mais de um significado. Nesse caso aqui, porque ora nós vemos Deus conectado como Pai, significando Pai, ora significando Filho, e Espírito Santo. É isso que nós vamos ver na Bíblia, isso que é importante. Vamos para o primeiro caso, Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus é Pai, para a glória de Deus Pai. Guardou esse texto? Tem muitos outros textos. Vamos ficar só com esse texto por enquanto, tá? Então no Novo Testamento está de maneira explícita que Deus é Pai. Vamos para o segundo texto. Na primeira carta que João escreveu, João o apóstolo, no capítulo 5, versículo 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Neste caso, Jesus está sendo chamado de Deus, de verdadeiro Deus. Então veja, em Filipenses, o Pai é chamado de Deus. Aqui na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, o Filho é chamado de Deus de maneira explícita. Mas vamos ver a terceira pessoa, a pessoa do Espírito Santo, Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Olha o texto. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficaria para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ora, no versículo 13 está falando que Ananias mentiu para o Espírito Santo. No 4 está falando que ele mentiu para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Então veja, nós encontramos na Bíblia de maneira explícita textos chamando o Pai de Deus, textos chamando o Filho de Deus e textos chamando o Espírito Santo de Deus. Ocorre que nós somos monoteístas, nós cremos em um único Deus. Gênesis 1:26, olha que interessante, no singular, e disse Deus. O texto não está dizendo e disseram os deuses, e disse Deus. Portanto, só tem um Deus, que também nós provamos com muitos outros textos a existência de um único Deus. Mas veja só que interessante depois dos dois pontos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está falando com alguém.
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É um plural, mas existe só um Deus. E desse Deus façamos, tem mais alguém com ele. Mas não está implícito quem são as pessoas que estão com ele. Está vendo que interessante? Agora Deuteronômio 6:4, o versículo mais importante para os judeus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então só tem um Deus. Está vendo? Confirmando o que eu li anteriormente, é o único Senhor. Ocorre que esse único, quem estuda hebraico, aprende logo nas primeiras aulas que ele tem único para unidade absoluta e único para unidade composta. Um caso de único para unidade composta é o casal, o casamento. Veja, a Bíblia diz: deixará o jovem, o varão, a sua casa e juntar-se-á com a sua mulher, e ambos serão uma carne. Então o casamento, um casal é formado de duas pessoas, uma unidade composta. Só existe um Deus, mas nós encontramos na divindade três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, com base nos textos que eu já li. Mas vamos em frente. O que crê a Igreja Evangélica, a Voz da Verdade? Então agora nós vamos ver o que pensa a Igreja com base nos documentos da Igreja Voz da Verdade, que são públicos, tá bom? Então diz assim: quando a Bíblia se refere a Deus, está falando no Espírito Santo, que é o Pai, Criador e Senhor de todas as coisas. Jesus tanto é o Pai como é o Filho. Antes da manifestação de Jesus como homem, não havia Filho de Deus, somente anjos eram tidos como Filho de Deus. Jesus pode ser o Pai e também o Filho? É muito lógico que sim, pois ele é Deus. Olha que interessante. Uma observação importante: os anjos são criaturas. A Bíblia usa o termo filho, mas não no sentido da mesma espécie. Anjos são criaturas de Deus. Nós somos criaturas de Deus, porque Deus só tem um Filho, Jesus Cristo, unigênito do Pai. Isso está em João 3,16. O único da mesma espécie, Jesus Cristo, da mesma substância. Diferente. Então precisa de observar esse texto. Não está incompleto isso aí, não está explicando. É verdade que a Bíblia chama os anjos de filhos, mas não no sentido da mesma espécie, porque Deus só tem um unigênito do Pai da mesma espécie, tá bom? Isso é importante, você pode confirmar o que estou falando em João 3,16. Uma outra coisa interessante, né, é o uso da palavra lógica. É muito lógico que sim, pois ele é Deus. Não, mas aí está complicado, porque o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus. Mas não são três pessoas? Ou seja, segundo esse ensinamento, Deus se manifesta como Pai, Deus se manifesta como Filho, Deus se manifesta como Espírito Santo, mas é uma única pessoa. É como um ator, que ora representa num filme um personagem, ora representa outro, ora, mas um único ator. É isso que eles estão ensinando, como se fossem três máscaras de Deus. E isso nós não concordamos. Aí que é o X da questão. Aí, olha só um outro problema. Qual o significado da palavra trindade? Olha o que a igreja, a liderança, né, o cremos, o que eles ensinam. Teoria religiosa de intenção carnal e diabólica, com o sentido de alimentar uma ilusão de Satanás que teve a pretensão de pluralizar a plenitude da divindade. A Igreja Voz da Verdade, a documentação, o cremos, ele registra que a fé que nós temos, o cristianismo ortodoxo, é uma doutrina diabólica. Então eu vou mostrar na palavra de Deus, na Bíblia, que não é uma doutrina diabólica.
Nunca foi uma doutrina diabólica. É isso que nós vamos mostrar, tá bom? Bem, mas qual o significado da palavra Trindade? Trindade é a palavra que usamos para descrever que, sendo um só, tem três pessoas. Tá vendo? Na divindade. Só tem um Deus. Mas nós encontramos na palavra de Deus, eu mostrei para você que nós encontramos três pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas. Bom, o Pai não é o Filho. E nem o Filho é o Espírito Santo. São três pessoas distintas. É isto que nós vamos aprofundar a partir da próxima aula. Então, se você está gostando do ensino, não vai perder a próxima aula. Por que nós estamos tratando deste assunto? Porque a Igreja Evangélica Voz da Verdade ensina que a doutrina da Trindade é uma doutrina diabólica. Eles são unicistas. Definição de Trindade. Nós cremos em um único Deus, mas encontramos na divindade três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que os unicistas ensinam? Que existe só um Deus, como nós, porém, só uma pessoa na divindade. Ora, Deus se manifesta como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo, porém é uma única pessoa, e nós não concordamos. Então, vamos mostrar na Bíblia que a doutrina da Trindade é bíblica. Este é o assunto da aula de hoje, é continuidade, na verdade, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar lendo um texto que está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Eu vi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, aí coloquei entre parênteses, Deus o Pai, e ao Cordeiro, entre parênteses, Jesus Cristo, o Filho, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Está vendo aí no texto duas pessoas, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Está vendo? Mas vamos em frente. Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, duas naturezas. A divina, podemos achar em João 1:1, e o verbo era Deus, e a humana, e o verbo se fez carne, João 1:14, mas uma única pessoa. É isso que nós ensinamos. Jesus, uma única pessoa, porém com duas naturezas, 100% divino e 100% humano. Bem, aí um dos argumentos deste grupo, o uso das palavras não bíblicas, no caso a palavra Trindade. Então diz, olha, a palavra Trindade não tem na Bíblia. Me prova na Bíblia, acha na Bíblia a palavra Trindade. Não, não tem realmente esta palavra na Bíblia, porque é um termo técnico. Por exemplo, o escritor Meyer Perman diz o seguinte: é verdade que a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento, é uma expressão teológica que surgiu no segundo século para descrever a divindade. Mas o planeta Júpiter existiu antes de receber este nome, e a doutrina da Trindade encontra-se na Bíblia antes que fosse tecnicamente chamada Trindade. Então veja, a descoberta do planeta Júpiter é uma descoberta recente. Ele sempre existiu, mas não tinha esse nome. Aí o cientista deu esse nome, planeta Júpiter, mas ele sempre existiu. Da mesma forma, a doutrina da Trindade, ela sempre existiu na Bíblia. Foi dado no segundo século um nome, o nome Trindade, cuja definição é que nós cremos em um único Deus, mas encontramos na divindade três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Mas vamos em frente. Em segundo lugar, é importante lembrar que os unicistas também
utilizam palavras que não se encontram na Bíblia. Palavras como manifestações, modos do Pai, Filho e Espírito Santo. Então a palavra manifestações, a palavra modos também não tem na Bíblia. Seus livros estão cheios de expressões como paternidade de Cristo, o Deus homem, etc. Inclusive a expressão a voz da verdade não se encontra na Bíblia. É uma expressão, também não tem na Bíblia. Qual que é o problema? Vamos em frente. O significado de Pai e Filho na divindade. Então os unicistas afirmam que se a doutrina da Trindade for aceita, isto conduz a uma absurda conclusão de Jesus ter dois pais divinos, pois a Bíblia afirma que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, Lucas 1:35, e ainda foi chamado Filho de Deus. Como poderia Jesus ser chamado Filho de Deus e ao mesmo tempo ser gerado pelo Espírito Santo? Como poderia, perguntam, a segunda pessoa da Trindade ser gerada pela terceira pessoa da Trindade? Fácil responder isto. Vamos ver? Quando nós, com base nas Escrituras, chamamos a Deus de Pai e Jesus de seu Filho, estamos falando simbolicamente e não literalmente. Estamos dizendo que o relacionamento amoroso que existe entre Deus Pai e Jesus é semelhante ao amor de um pai para com seu filho, mas sem as características que existem no relacionamento entre pai e filho, fisicamente falando. Quando entendemos isto, não vemos problemas em afirmar que aquele que criou o corpo humano de Jesus foi o Espírito Santo. João 1:14. Muito embora o Pai e o Espírito Santo sejam pessoas distintas na divindade. Então, se você for interpretar de forma natural, como a nossa relação para aumentar a espécie, aí fica difícil. Não é nesse sentido físico que se interpreta Jesus como Filho de Deus, tá bom? Não tem nada a ver com essa questão humana de aumentar a nossa espécie. Vamos em frente. Agora veja que interessante, Gênesis 1:26. E disse Deus, veja que o primeiro texto está no singular, e disse Deus, 2 pontos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí já está no plural. Façamos mais de uma pessoa, mas não está explícito quem são estas pessoas. Está implícito, sabemos que existe. Aí no caso, façamos, é uma prova de que tem mais de uma pessoa falando, mas não está explícito. Olha esse texto, Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Olha aí. E disse o Senhor Deus, um único Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Então, eis que o homem é como um de nós, mais de uma pessoa, mas não está explícito quem são estas pessoas e nem quantas são. Vamos em frente. Gênesis 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Desçamos, também está no plural, mais de uma pessoa, mas não está explícito quem são estas pessoas. Aquilo que está implícito no Antigo Testamento torna-se explícito no Novo Testamento. Então agora nós vamos para o Novo Testamento. Vamos em frente? Então, a questão das expressões sociedade, sócios ou semelhantes. Vamos ver essa argumentação desta igreja, Voz da Verdade. A Bíblia nos alerta quanto à quantidade variada de deuses. Portanto, é na própria Bíblia onde encontramos a afirmação que não há trindade ou variedade de deuses,
pois jamais o Senhor permitiria sociedade em sua divindade. Está vendo? Sociedade. Está vendo que argumento? Ocorre que qualquer site de busca, qualquer lugar que você digitar aí, Trindade, vai mostrar a definição de Trindade. Nunca a Trindade ensinou a existência de mais de um Deus. Independente da sua religião, a definição de Trindade, olha aí na resposta apologética: cremos na existência de um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas. Não três deuses, um só Deus. O cristianismo histórico ortodoxo é monoteísta. Cremos na existência de um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra que nós lemos na aula passada Gênesis 1 e 26? Compare com Mateus 28 e 19. Compare aí na sua Bíblia. Não somos triteístas, somos monoteístas. Aí pode ser verificado em Isaías 43 e 10, 44 e 6, 48 e 12, comparado com Apocalipse 1 e 17. Só existe um Deus. A Bíblia, ela fala isto com muita clareza. E Trindade nunca ensinou a existência de mais um Deus. Só existe um Deus. Mas nós encontramos na divindade três pessoas. Bem, aí vem de novo a igreja declarando, a igreja Voz da Verdade. Qual o significado da palavra Trindade? Eu não sei onde eles encontraram esse significado. Só eles que entendem assim. Porque qualquer pessoa, se você é desse movimento, por favor, entre em qualquer site de busca, pegue um livro de religião, de cristianismo e veja lá o que significa Trindade. Nunca significou isso aí. Mas olha como eles, que definição que eles dão: teoria religiosa de intenção carnal e diabólica, com o sentido de alimentar uma ilusão de Satanás que teve a pretensão de pluralizar a plenitude da divindade. E ainda continua: e decreto religioso por parte do clero no Concílio de Nicéia em 325. Olha, o que foi tratado nesse Concílio de Nicéia, onde todos os bispos estavam reunidos, está na Bíblia apologética. Só ler ali os cremos, você vai encontrar esta confissão de fé. E o que ele diz? Só procurar, digita aí credo de Nicéia ou de Atanásio, digite na internet. Você vai ver o que você vai encontrar, independente de religião. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Onde a igreja Voz da Verdade encontrou que no Concílio de Nicéia a igreja passou a acreditar na existência de mais de um Deus? Onde eles encontraram isso? Se você é de lá, por favor, me ajude. Onde tem isto? O credo está aí, tem na íntegra na Bíblia apologética. Se você possui a Bíblia apologética, vai no apêndice, tem lá essa confissão de fé que surgiu no ano 325 depois de Cristo, tá bom? Declara a igreja Voz da Verdade. Seriam três classificações então? E como entendê-las? Aí eles dão a resposta. Não se trata de três classificações, mas sim de três manifestações. Exemplo: Pai, Filho e Espírito Santo são três formas de manifestações de Deus e não três seres celestiais distintos ou três deuses. Nós nunca ensinamos três deuses. Só existe um Deus. Agora, nós ensinamos três pessoas. No caso da Igreja Voz da Verdade, eles chamam de manifestações. Então vamos em frente. Aí vem a explicação deles. Quando a Bíblia se refere a Deus, está falando no Espírito Santo, que é o Pai. Não sei onde eles encontraram isso, mas tudo bem. Deus manifestou como Pai por ocasião da criação, muito embora Deus só foi registrado na Bíblia como Pai na pessoa do Filho. Portanto, Jesus tanto é o Pai como é o Filho.
Antes da manifestação de Jesus como homem, não havia filho de Deus. Somente anjos eram tidos como filhos de Deus. Os anjos são criaturas. Você não pode levar ao pé da letra essa interpretação, filhos de Deus. São criaturas, assim como nós somos criaturas. Deus só tem um filho, unigênito, o único da mesma espécie. Aí vem ainda o terceiro argumento. Manifestou-se como filho pelo fato de haver tomado forma humana e nasceu como homem, tendo um corpo físico gerado no ventre humano. Está vendo como ensina? A Igreja Voz da Verdade, como ela ensina? Então vamos para a resposta de defesa. O Espírito Santo procede do Pai, e não é o Pai. Aí vem o texto, é só ler, João 15, 26. Qualquer pessoa, independente de estudar teologia, o texto é claro. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele quem testificará de mim? O Espírito Santo, aquele que desceu na igreja, que a igreja nasce com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E permanece na igreja até hoje a pessoa do Espírito Santo. É isto que Jesus estava dizendo, claro, com todas as letras. Vamos em frente? Se Jesus é tanto o Pai como é o Filho, então por que Jesus apelou para o Pai como sua testemunha? Aí vem o texto de João 8, de 16 a 18. Você pode conferir na sua Bíblia. E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Jesus está falando que são duas pessoas distintas. Mas existem muito mais textos, muitos textos, mostrando a distinção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E nós veremos personificação ou personalidade. Estas duas questões nós precisamos aprender para entender o ponto de vista daqueles que negam essa doutrina e o que nós ensinamos. Personificação, segundo o dicionário, você pode consultar em qualquer dicionário da língua portuguesa, pode ir no site de busca, diz o seguinte, o significado: indivíduo que representa, simboliza ou faz lembrar alguma coisa abstrata. Então veja, no caso da Igreja Evangélica Voz da Verdade, eles trabalham muito com essa palavra, personificação. Por quê? Ensina um movimento que só existe um Deus. Nós também ensinamos, só existe um Deus. Porém, o movimento nega as três pessoas da Santíssima Trindade. Dizem que ora o Pai é personificado como Deus é personificado como Pai, ora Deus é personificado como Filho e ora como Espírito Santo, mas é só uma pessoa. É isto que ensina o movimento. O exemplo para que você entenda, um ator, quando ele representa alguém, ele não é aquela pessoa, ele apenas representa. Então fazer um filme histórico, por exemplo, representando Dom Pedro I, então aquele ator ele vai representar aquele personagem, mas ele não é aquele personagem. É isso que a Igreja Evangélica Voz da Verdade ensina sobre a Santíssima Trindade, ou seja, nega esta doutrina, diz que ora Deus é representado pelo Pai, ora pelo Filho, ora pelo Espírito Santo, mas é uma única pessoa. Bem, e personalidade? Personalidade, conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. Nós já aprendemos em outras aulas as três faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Na aula de hoje nós vamos provar estas três faculdades da personalidade. Nós vamos provar que existem de fato três pessoas na divindade:
um único Deus. Precisa ficar bem claro isso aí. Nós cremos em um único Deus. Mas nós encontramos, examinando as Escrituras, 3 pessoas. Vamos em frente? Então, Pai. Segundo a Igreja, a Voz da Verdade, Pai, olha aí, personalidade ou natureza divina. Então, esse é um argumento do movimento. Declara o movimento um título usado para se referir à natureza divina de Jesus. Está vendo? Eles acreditam em um único Deus, ensinam que esse Deus é Jesus. E a palavra Pai é um título usado para referir à natureza divina de Jesus. Está vendo? Quando na Bíblia se lê sobre o Filho, essa palavra se relaciona apenas com a natureza humana de Jesus, negando sua pré-existência como Filho. Veja que interessante. Olha lá. Então, o que seria o Pai? Segundo o movimento, o Pai é a natureza divina de Jesus. O Pai não existe como pessoa espiritual. Não se pode perguntar quem é o Pai, porque o Pai não é uma pessoa. O Pai é algo. Pai, dizem, é apenas um título e não uma personalidade. Está vendo? Filho, personalidade ou natureza humana? É o que dizem eles também. É a pergunta feita por eles. Aí eles ensinam, o ministério, a Voz da Verdade, e declara: quem seria o Filho? O Filho não é ninguém, mas é algo, a natureza humana de Jesus. Segundo o ensinamento do movimento, quando Jesus nasce, como é gerado no ventre de Maria, é aí que o Filho passa a existir, Filho Jesus, que é o próprio Pai. E ora eles vão falar que é o próprio Espírito Santo, ou seja, uma pessoa que aparece ora como Pai, ora como Filho e ora como Espírito Santo, mas são apenas títulos, porque existe uma única pessoa. É isso que ensina esse movimento. Vamos para a resposta de defesa. Nós vamos nos defender deste ensino, porque nós não concordamos com ele. Para eles, o Filho como pessoa espiritual nunca existiu. Jesus, como Filho de Deus, passou a existir só depois do seu nascimento em Belém de Judá, pois o Filho é apenas a natureza humana de Jesus, tá vendo? Ou de Deus. Então, para eles, Deus tem uma natureza humana, e não é assim que nós ensinamos. Nós ensinamos, você pode ver aí na matéria sobre doutrina de Cristo, que Jesus tem 2 naturezas. Ele é 100% divino e 100% humano. A matéria está aí para você conferir em Teologia Sistemática 2. Bem, a Igreja, a Voz da Verdade, declara: Espírito Santo, pessoa própria ou Pai? Então, quando a Bíblia se refere a Deus, está falando no Espírito Santo, que é o Pai. Tá vendo? Aí eles já chamam o Pai de Espírito Santo. Vamos para a resposta de defesa, resposta apologética, mostrar por que nós não concordamos. A Bíblia mostra a personalidade do Espírito Santo, e não que o Espírito Santo é o Pai. Sua personalidade é demonstrada pelos atributos de pessoa que possui. Olha os atributos aí de uma pessoa moral, de uma personalidade. Então, por exemplo, inteligência. Lembra que eu disse que as 3 faculdades da personalidade, intelecto, emoção e vontade, todos que têm esses 3 atributos são pessoas. Por isso que o diabo é uma pessoa espiritual, mas é uma pessoa. Nós somos pessoas humanas. Nós não somos pessoas porque nós temos um corpo. Além de pessoas, nós somos pessoas humanas porque nós temos um corpo físico. O diabo é uma pessoa espiritual porque não tem corpo físico. Os anjos são pessoas espirituais, mas não tem corpo físico, tá bom? O Espírito Santo é uma pessoa, mas não tem corpo físico. Então, para ser pessoa, não precisa ter corpo físico. Nós somos pessoas humanas porque nós temos um corpo físico. Mas independente do corpo, nós continuamos sendo pessoas. Veja o que diz a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito,
Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo conhece a nossa intimidade, ele é onisciente, conhece a nossa mente, está vendo? Intelecto, característica de um ser pessoal. Vontade própria, primeira carta aos Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Está vendo? O Espírito Santo, ele decide, ele define, ele que faz a distribuição dos dons espirituais, por exemplo. Ele tem vontade própria, característica de personalidade, sensibilidade ou emoção. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Emoção. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. É isso que o texto estava falando. Entristecer quem? Uma pessoa. Vamos em frente. Ele ensina e faz lembrar os crentes. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, é Jesus falando, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele é o mestre da igreja. Por isso que nós não estamos órfãos, porque Jesus voltou para o Pai, mas enviou o Espírito Santo em seu lugar, a pessoa do Espírito Santo. Ele testifica de Cristo. João 15:26. Mas, quando vier o Consolador, quem? O Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha que interessante, que profundidade. Ele guia em toda a verdade. João 16:13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Por isso que o Espírito Santo é o guia da igreja, é ele que conduz a igreja, é ele que revela coisas futuras para a igreja. Ele glorifica Jesus. João 16:14. Jesus falando, ele me glorificará. Ele quem? O Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Está vendo a importância? Ele intercede pelos santos. Você sabia que o Espírito Santo intercede por nós? Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa maravilhosa, não sabemos muitas vezes o que pedir para o nosso Deus, para o nosso Pai, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Todo crente tem o Espírito Santo. Todo verdadeiro cristão habita no verdadeiro cristão a pessoa do Espírito Santo. Ele desceu no dia de Pentecostes e permanece na igreja. E é ele que vai participar daquele evento maravilhoso que é o arrebatamento da igreja. Quem não tem o Espírito Santo não poderá ser arrebatado. Você sabia disso? Pode-se afirmar que uma pessoa é alguém que, quando fala, diz eu. Olha o pronome eu. Quando fala, eu estou falando agora. Eu estou falando, não é? Quando alguém se dirige a ela, diz tu. Quando se fala dela, você diz ela. Isso você vê do Espírito Santo em. Então vamos ver isso agora na palavra de Deus. João 14, versículos 16 e 26. Então vamos lá, Jesus falando. E eu, quem? Só lê o texto, Jesus é que está falando. E eu, aí colocamos entre parênteses para você entender. Jesus, rogarei quem? Ao Pai. E ele vos dará outro consolador. Quem vai dar? O Pai. Outro consolador. Quem?
o Espírito Santo, olha a pessoa do Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai, quem? Ele enviará em meu nome. Em nome de quem? De Jesus. Eu, pronome aí, olha, só para você entender. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará, quem? Ele, o Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo quanto eu, Jesus, quanto eu vos tenho dito. Está vendo como facilitou o aprendizado? Nós podemos ver as três pessoas da Santíssima Trindade. A pessoa do Filho, a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo. Mas não são três deuses, são três pessoas. Nós cremos em um único Deus e encontramos na divindade três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Atos 19 e o 20. Versos 19 e 20. Olha o que diz. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Olha, o Espírito Santo disse para ele, para Pedro, uma pessoa. Só pode ser uma pessoa para dizer alguma coisa. Então disse-lhe o Espírito: eis que três homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu vos enviei. Quem enviou? O Espírito Santo. Está vendo? Não podemos misturar as pessoas. Novamente, nós cremos em um único Deus. A igreja, a Voz da Verdade, também crê em um único Deus. Só que para eles, os adeptos deste movimento, os teólogos da igreja, a Voz da Verdade, só existe uma pessoa na divindade. Mas nós acabamos de aprender na Bíblia, verificar na Bíblia, checar na Bíblia, que são três pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem mais textos ainda. Só que eu vou continuar na próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver natureza vezes personalidade. Não vai perder a próxima aula. E se você quiser aprofundar no assunto, mas eu queria esse material na íntegra, tudo documentado, então você precisa pedir esta coleção, a série apologética, publicada pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. São 6 volumes como este, cada volume tratando de 5 movimentos religiosos. Aqui tem quem fundou o movimento, a história do movimento, ou quem ensina o movimento, e sempre comparando o que ensina o movimento com a palavra de Deus. Vale a pena adquirir. Trata de Testemunhas de Jeová, Adventismo, Igreja Voz da Verdade, Hinduísmo, Islamismo, Budismo. São 30 temas. Se você puder, acesse o nosso site. É o www.icp.com.br. Lá você pode adquirir. E adquirindo esse material, você vai ajudar a manter a nossa instituição. O ICP, eu sempre digo, é um ministério, mas não é igreja. Portanto, não sobrevivemos de dízimos e ofertas. Se você, na sua igreja, tem por tradição dizimar ou ofertar, ótimo. Não é o nosso caso, tá bom? Nossa instituição, a estratégia que Deus nos deu para a nossa sobrevivência foi produzir material, como esta coleção, esta Bíblia apologética, curso de teologia. E tudo isso você pode checar verificando o nosso site e adquirir. Desta forma você vai ajudar a manter o nosso ministério, que desde 1983, mais de 30 anos, vem ajudando a igreja brasileira no combate a seitas e heresias. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Vale a pena fazer a inscrição, dá um toque no sininho também, assim, todo dia eu subo uma aula, você é avisado. E continue me ajudando. Copie o link que eu vou deixar embaixo e cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial ensinar a genuína, a poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.